Concedo a palavra ao senhor Moisés Bauer, do Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência, por 10 minutos. Muito boa tarde. Desculpe, eu não reconheci se é a voz da deputada Regiane ou da deputada Érica. Rejane. Sim. Quero, primeiramente, cumprimentá-la, deputada Regiane, agradecer pelo convite de estarmos com as senhoras e senhores parlamentares nessa audiência pública representando o CRPD. Quero cumprimentar aos que me antecederam, na pessoa do Dr. Cláudio Panoeiro, e na pessoa da Ana Cláudia. E quero brevemente me descrever. Sou um homem de pele branca, cabelo castanho, escuro, também com alguns grisalhos. Estou usando barba bastante baixa, bastante desenhada, e eu estou usando um blusão aqui que está frio, eu estou no sul, de cor verde nesse momento. Bem, o tema que nos traz a essa audiência pública é um tema da maior importância para o segmento das pessoas com deficiência. É um tema que, como foi citado ao fim da fala do secretário Cláudio Panoeiro, tivemos a oportunidade de conversar com ele logo na primeira semana da sua gestão, estou falando isso há questão de menos de 2 semanas, e que preocupa muito as organizações representativas de pessoas com deficiência que compõem o CRPD. Para aqueles que ainda não conhecem, o CRPD hoje reúne 10 organizações nacionais de todas as áreas de deficiência, e nós temos aqui como principal missão um monitoramento da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Nesse sentido, aproveitando esse primeiro gancho, eu aproveito para dizer ao Dr. Cláudio e a todos que nos acompanham que essa lacuna, esse hiato nas atividades do CONAD, independente de quais são as causas, na minha avaliação, elas representam aí um grande prejuízo, uma grande violação ao próprio texto da Convenção, em especial artigo 4º, item 3 da Convenção, que fala na necessidade de plena participação das pessoas com deficiência nos processos de construção de políticas públicas, nas consultas estreitas que devem ser realizadas com o segmento das pessoas com deficiência. Particularmente, eu penso que o CONAD ele merece, sim, um aperfeiçoamento na sua estrutura, isso não de hoje. Penso que eventual ajuste na composição do conselho pode até ser importante, mas não mais importante do que o seu pleno funcionamento. E assim, o Dr. Cláudio chegou na gestão da secretaria há menos de 2 semanas. Logo, qualquer crítica que venha a fazer aqui não é a sua gestão. Mas é indiscutível, na minha avaliação, de que equívocos ocorreram nesse processo de continuidade do CONAD. Seja equívocos na interpretação da norma, como foi mencionado pelo Dr. Cláudio, de entendimento da AGU ou entendimento de outros atores naquele contexto. E não estou dizendo que o entendimento último é o equivocado ou que o primeiro era o certo. Enfim, o fato é que teve entendimentos contraditórios que gerou esse ato. Mas a excessiva demora para que a gente tenha o chamamento das entidades para compor um novo mandato de conselheiros no CONAD, por maiores que sejam as explicações já dadas, ou por mais variadas que sejam, na minha avaliação não justificam e colocam, sim, o Estado brasileiro como descumpridor de um dispositivo da Convenção. Então, nós temos agora nas suas mãos, Dr. Cláudio, o grande desafio de consertarmos esses equívocos, e eu acredito muito na sua capacidade técnica e principalmente aqui, que talvez é o que exija mais de habilidade política, para
encontrarmos a solução para esse problema, que é indiscutível, o mais breve possível. O mais breve possível. É lamentável que tenha saído o equívoco material na redação do decreto, porque eu vou entender que as outras decisões ali tomadas de retirada dos assentos dos conselhos foi uma decisão de governo, uma decisão da gestão que aí está posta. Mas quando se chega ao final com 18 representantes governamentais e 17 representantes da sociedade civil e se afirma que é um colegiado paritário, é um equívoco material. E para um processo legislativo tão demorado, mais de 4 meses, aí o senhor citou 8 de junho, então quase 4 meses tramitando o processo administrativo interno para a minuta desse decreto, ao final chegar com um equívoco dessa natureza é muito lamentável para nós, pessoas com deficiência. E aí eu queria alertar para um outro ponto que eu não tenho, mas me parece que a leitura política que eu faço de todo o movimento e a leitura do próprio equívoco material que saiu na redação do decreto olha, vamos reduzir aqui uma representação das pessoas com deficiência para, quem sabe, contemplar uma representação de outra área aqui que não de pessoas com deficiência. E aqui eu trago uma crítica com bastante convicção ao processo como um todo, e aí não é ao secretário Cláudio, ao governo, não, ao cenário que nós estamos vivendo. Eu penso que as pessoas com deficiência são pouquíssimo ouvidas nos diversos espaços. Eu penso que num Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, onde nós temos aí 36 cadeiras, eram há pouco tempo 38 cadeiras de representações, se formos observar, 1/3 apenas delas eram de organizações representativas das pessoas com deficiência. E eu penso que as pessoas com deficiência precisam cada vez mais ocupar espaços de representação e falar por si, e não reduzir. Então, assim, importante que não se reduza aquela cadeira da deficiência física. Muito importante que não se retire, porque a ideia que saiu no decreto ali vamos reduzir de 3 para 2 a representação das pessoas com deficiência física. Nós não podemos admitir que momentos como estamos vivendo, onde a nossa participação já é muito restrita, porque nós não temos no Brasil ainda um mecanismo de monitoramento da convenção, nos termos do artigo 33, o CONAD não preenche esse requisito. Nós precisamos fazer o debate, inclusive aqui no Congresso, senhoras e senhores deputados. O CONAD, ele é um espaço, sim, de participação das pessoas com deficiência, histórico, importante, fundamental, e que, na minha avaliação, ainda é tímida a participação das pessoas com deficiência, nessa proporção de 1/3 para a composição total de conselheiros. E aí nós pensamos que em alguma reforma, em algum ajuste, a gente está retirando pessoas com deficiência ou representação das pessoas com deficiência, que ao final, nessa última versão do decreto, a ser corrigida, como já foi dito aqui, felizmente, pelo Dr. Cláudio, nós tiramos 2 representações de conselhos, que em regra são de pessoas com deficiência, e uma de deficiência física. Nós estamos aqui também, nesse aspecto, retrocedendo na representação. Se é para retroceder, se é para diminuir a quantidade de conselheiros, vamos pensar em outros atores aí, mas não de representação de pessoas com deficiência. Eu não vou citar nomes, eu não quero aqui indicar a supressão de A, de B ou de C. O que eu estou defendendo é que não se suprima ou não se reduza a participação, a representação de pessoas com deficiência propriamente ditas. Isso não pode acontecer. O nosso espaço de representação, o nosso espaço de voz, o espaço para fazer valer o nada sobre nós sem nós já é muito pequeno, já é muito restrito. Então, para além desses ajustes na composição do CONAD, que, ok, tem prejuízo, então, até maio, né, a reclamação era a ausência da ANPID, que tem sim seus méritos e tal, historicamente participando do CONAD. Aí vai se tentar consertar, pelo que eu entendi do movimento da Secretaria, quando se instaura esse processo administrativo dia 8 de junho, é se tentar consertar para contemplar a participação da ANPID, se não nominalmente, mas como carreiras jurídicas,
Mas aí se retira representação de deficiência física e representação de conselhos. Ou seja, para tentar contemplar uma representação de uma classe importante, sim, que são os membros do Ministério Público, nós vamos retirar 3 outras representações de pessoas com deficiência. Isso não dá para admitir. Isso não dá para admitir. Outra coisa, nós temos aqui um momento que nós precisamos avançar. O CONAD tem que estar ativo. Independente do entendimento do Dr. Cláudio, que a não existência do inciso 9º no artigo 11 não traz prejuízo na leitura e na interpretação jurídica dele, eu penso que a supressão desse inciso, ainda que possa ser suprimida por essa interpretação mais ampla, ela é simbolicamente um grande retrocesso para nós, pessoas com deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão foi aprovada agora em 2015. E se há um movimento amplo dentro do Congresso Nacional, e que salve equívoco não, certamente, foi aprovado inclusive no âmbito da Câmara dos Deputados, a supressão desse inciso 9º, é porque esse inciso 9º incomodou gestores públicos. Porque se não tivesse incomodado, ele não teria sido proposta a sua supressão. Não teria sido proposta a sua supressão. E aí eu faço um apelo, deputada Rejane, deputada Érica, a todos os parlamentares que acompanham essa audiência pública, que nesse retorno que o texto do PL 2505 de 2021 retorna para a Câmara, porque teve alteração no texto aprovado na Câmara, foi para o Senado, teve alteração, agora retorna, se há possibilidade de técnica legislativa para resgatar a permanência do inciso 9º, artigo 11 da Lei 8429, eu peço muito encarecidamente o empenho das senhoras e senhores para essa luta. Porque, volto a dizer, se ele está sendo, se está sendo proposta a supressão desse inciso, é porque incomodou. E se incomodou é porque ele fez o papel dele, ele teve a sua importância. Ouvi como eu ouvi e li no relator, no voto do relator no Senado, de que a solução pode ser buscada por ação civil pública, para mim, subestimar a minha inteligência. Para mim. Porque, evidentemente, que a ação civil pública pode buscar, sim, uma reparação de danos, o cumprimento de uma norma de acessibilidade, mas não tem o mesmo peso e a mesma eficácia do que uma ação de improbidade administrativa, com todos os riscos que pode trazer ao gestor público. Então, assim, pode ser um remédio jurídico? Pode ser. Sem dúvida, já foi utilizado em tempos anteriores a Lei Brasileira de Inclusão ter trazido esse inciso 9º. Mas não pode. E eu penso que a inatividade do CONAD, justamente nesse período, porque o Isaías disse que esse fato ocorreu semana passada. Não. Esse fato foi aprovado na Câmara em junho desse ano. Período que o CONAD já não estava ativo. E esse processo todo deve ocorrer de forma muito célere, porque no Senado foi relâmpago, porque há, me parece, e desculpe aqui, senhoras e senhores parlamentares, um grande acordo existente aí, com todas as colorações políticas partidárias. E nós, pessoas com deficiência, estamos sendo desconsideradas nesse acordo aí. Nós não fomos envolvidos, nós não fomos chamados para esse debate em nenhum momento. E a gente está pedindo, e corremos muito atrás disso lá no Senado, e o que conseguimos foi uma proposta de emenda de destaque no plenário do Senado e que perdemos por 3 votos dos senadores. Deputado... Então nós precisamos que os senhoras e senhores retomem esse assunto pode aí. Pode concluir, por favor? E concluo sim, deputada, desculpe. E dessa forma, e com esse tema que eu volto a trazer à tona aqui, que foi levantado pelo ex-colega de conselho Isaías, dizer o quão está fazendo falta o CONAD ativo. O quão está nos fazendo falta o CONAD ativo. Precisamos, para muito além de ajustes e readequações da composição do CONAD, é que esse conselho esteja ativo e que não tenhamos mais retrocesso em direitos nossos conquistados na Lei Brasileira de Inclusão, na Convenção e em outros todos os espaços. Eu sigo à disposição dessa comissão, desse parlamento, para que a gente possa seguir debatendo este e outros temas. Muito obrigado, deputada Érica Cocai, salvo equívoco da voz agora. Obrigado. Muito obrigada, Moisés. Eu